E será que nós estamos próximos da pré-produção de The Batman Parte 2? Ao que parece sim, meus amigos, de acordo com informações do site de um dos membros da equipe do filme. Está vindo aí, logo mais começa. E no mais, James Gunn continua aí em entrevistas falando sobre Superman e falou coisas muito importantes sobre inspirações. Zack Snyder, pois é, né? A galera gosta de fomentar uma briga entre os dois, mas essa briga não existe. E ao mesmo tempo outras palavras interessantes, principalmente sobre quadrinhos, né? O principal. Vamos lá começar falando sobre Superman, então. Todas as informações colhidas aqui foram feitas para o site Screen Brief, que entrevistou o Gunn. E até perguntaram para o James Gunn o que a gente pode esperar desse Superman. Sendo que a resposta que recebemos é que podemos esperar um Superman com mais compaixão, com mais espírito humano. Um Superman que seja sobre gentileza, amor e compaixão, ao mesmo tempo que é um personagem muito forte. Ele é o melhor da humanidade, mesmo sendo um alienígena no espaço sideral. O que, convenhamos, é necessário, né? Eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado nos vídeos anteriores aqui. A gente já trabalhou demais o Superman com a sua maldade. Injustice foi um período ali da DC onde se bateu muito na tecla do Superman do mal. O problema do Injustice 2, eu gosto dos jogos, tá? Deixo de claro pra vocês, eu gosto dos quadrinhos também, não tem nenhum problema, mas o grande detalhe envolvendo o segundo jogo do Injustice é que, diferente do primeiro jogo, onde você no final tinha o Superman do bem aparecendo pra acabar com o Superman do mal, e você colocava sempre o personagem como o Superman do mal, né? Com um grande problema, o segundo jogo você não tem uma oposição de um Superman do bem ali, né? Você só tem o Batman contra o Superman. E aí você tem essa interpretação de que o Superman é um personagem que tem a tendência a ser do mal em algum momento, sendo que não é bem isso. É uma realidade alternativa, é um personagem diferente, é uma visão diferente criada envolvendo o universo DC. Então acabou faltando essa oposição realmente. O caso da Mulher Maravilha é a mesma coisa também, né? Você tem uma Mulher Maravilha do mal dentro do primeiro jogo. Aí você tem uma Mulher Maravilha do bem enfrentando essa Mulher Maravilha do mal. No segundo jogo você não tem isso. Então o grande problema é que você teve os personagens da DC se corrompendo ali no segundo jogo, mas você não tem a oposição direta das suas contrapartes do bem. E aí então as pessoas começaram a criar essa coisa meio nublada na cabeça envolvendo o Azulão. E aí você teve outras adaptações com o passar do tempo que trabalharam muito isso. O Zack flerta muito com essa discussão do Superman não sendo um cara totalmente bonzinho, ele tem alguns problemas. Então você realmente teve uma evolução do personagem que cada vez mais foi jogando um pouco de trevas no seu ser. Sendo que o Superman, na sua essência, tem que ser do bem mesmo, tem que ser um cara realmente bondoso, tem que ser o cara do Kansas que quer o bem de todo mundo e fechou. Por isso que são necessárias adaptações recentes como My Adventures with Superman e quem sabe o filme aqui também, né? A gente não viu o filme para poder julgar totalmente, tem que esperar a obra sair pra gente poder falar sobre ela, mas pelas palavras do Gunn ele quer buscar muito isso no personagem, que acaba sendo muito importante. Outro ponto importante do filme vai ser a trilha sonora. A gente viu que realmente o John Murphy vem carregado aí com trilha do passado, que é basicamente a trilha sonora de Superman 78. E aí nós tivemos então o Gunn falando como é que foi a sua indicação para o John Murphy envolvendo a trilha. Ele falou que a música é sempre muito importante nos seus filmes, mas muitas vezes ele usou muita música pop de vários tipos ao longo dos seus trabalhos. E esse não é o caso de Superman. Nós temos aqui basicamente no filme a trilha sonora de John Murphy, portanto, ela terá um papel incrivelmente importante durante esse filme. Além do mais, o diretor indicou que uma das coisas que ele falou pro John Murphy era usar a trilha sonora clássica do John Williams, mas que ele queria que fosse transformada essa música, transformando em algo que era do próprio John Murphy representando o filme e toda a história. E eu confesso para vocês que eu tenho alguns pensamentos conflitantes em você aproveitar uma trilha sonora do passado, especialmente do Superman 78, porque a gente já trabalhou nesse sentimento um pouco mais saudosista com Superman Returns, um filme que eu acho muito bacana, mas ao mesmo tempo ele é uma refilmagem do Superman 78, já falei isso em vídeos recentes aqui no canal. Ele usava de cabo a rabo a trilha sonora do John Williams, mas esse tema ele é muito simbólico, realmente ele é muito importante pro personagem, ele é extremamente significativo, tanto é que quando você ouve no teaser trailer você fala, pô, essa música aí é jogo sujo, né, golpe baixo, você realmente sente uma emoção muito forte. Então você fica pensando, pô, mas isso não é uma coisa do passado, a gente não tá querendo mostrar uma nova versão do Superman. Mas se você então, quem sabe, pegar isso que o James Gunn falou aqui, que é transformar essa trilha, esse tema muito importante do personagem numa nova versão, eu acho que tem realmente possibilidade de você trazer algo novo também, respeitar o passado, mas ao mesmo tempo trazer o novo. O Superman Returns, que eles não tinham uma novidade dentro da trilha sonora, de vez em quando tinha, na verdade, em momentos específicos.
mas ainda assim o tema do Superman era aquele que o John Williams fez, não muda quase nada. Então o John Murphy acrescentar aquilo que ele sente envolvendo a trilha sonora vai ser importante pro desenvolvimento. Trilha sonora pra mim é uma das coisas mais relevantes do filme, meus amigos. Eu realmente adoro trilhas sonoras. Eu sou o tipo de cara que quando chega no final lá da retrospectiva Spotify, aparece um monte de trilha sonora no meu catálogo lá. Pra mim é um dos pontos que mais me chamam a atenção quando eu assisto um filme. Então eu fico de olho nisso. E que bom que o James Gunn realmente não vai ficar colocando um monte de música pop aí pra colocar alguma coisa diferente no seu filme, vai seguir o estilo que é o que tem que ser o filme do Superman, né? Realmente é você seguir com o tema do personagem, qualquer que seja. Então eu acho positivo isso, e quero ver como é que vai ser então a transformação da trilha 78 para essa nova versão de 2025. Sobre o Lex Luthor e a batalha entre protagonista e antagonista, o James Gunn também trouxe algumas informações importantes. Ele acha que realmente existe uma batalha ideológica entre os dois, como eles veem o mundo. De um lado nós temos uma pessoa muito generosa em seu ponto de vista, do outro lado nós temos uma pessoa que não é muito generosa. Além disso, sobre o Lex também você tem que ter muito medo dele, diz o Gunn. E esse Lex Luthor que nós vamos ver é assustador. Não é só porque ele é um cara mau, porque bem, ele é um cara mau, mas ele tem muitas razões para pensar o que pensa, nas quais entraremos durante o filme. E há muitas coisas ideológicas sobre o que o Superman representa versus o que ele representa como o homem mais inteligente do mundo. Em relação às inspirações que o Gunn teve para fazer o seu filme, ele destaca que ele se inspirou nos trabalhos do Richard Donner e do Zack Snyder. O diretor ressaltou que quando ele viu os filmes do Richard Donner quando era criança, era muito legal para ele, tirando muitos elementos desse filme para construir o seu próprio. Já em relação ao Zack Snyder, ele fez muitas coisas incríveis com a ação em Man of Steel, também sendo uma inspiração para o Gunn. Entretanto, ao que parece, a maior inspiração para a construção do filme são os quadrinhos, e aqui eu vou citar exatamente o que o James Gunn falou. Eu peguei muitas coisas diferentes de diferentes períodos de tempo, mas eu realmente volto para os quadrinhos porque eu sou, antes de tudo, um fã de quadrinhos. Eu realmente me inspirei mais nos quadrinhos do que nas adaptações para o cinema. Show de bola! Eu gosto muito quando a gente vê esses diretores fazendo referência a quadrinhos e falando sobre as suas inspirações também. O James Gunn com certeza vai trazer aí, né, inclusive já tem até um box que vai ser vendido pela DC Comics no futuro com os quadrinhos que são as inspirações, que são basicamente as 4 estações, Grandes Astros Superman, tem Reino da Manhã também, obviamente, e além do mais você pode colocar as inspirações envolvendo o que aconteceu com o Homem do Amanhã, lá do Alan Moore. São 4 quadrinhos aí que realmente são boas peças, são clássicos envolvendo o personagem. E se o James Gunn é um grande leitor de quadrinhos, fã de quadrinhos, obviamente que ele vai pegar essas obras conhecidas para trazer para o público, né? Grandes Astros Superman talvez seja a maior inspiração, porque realmente você vê algumas coisas ali que casam muito com o trabalho que está sendo feito. Mas ao mesmo tempo você tem uma coletânea de coisas muito importantes para trabalhar em cima desse personagem. Sem sombra de dúvida, você vai ter algumas modificações. O James Gunn faz muito isso, não é de agora. Ele pega muito a essência do que é, por exemplo, um quadrinho, o Esquadrão Suicida, por exemplo. Ele pegou o que é a essência do Esquadrão Suicida de John Ostrander e ele fez uma boa adaptação. Você tem modificações ali com alguns personagens. Eu sempre cito o Caça-Ratos e ao mesmo tempo o Homem das Bolinhas. Os quadrinhos desses personagens não parecem muito com o que envolve os quadrinhos do Batman. Então, durante o filme do Superman, um personagem e outro vai ter alguma modificação, não tenho dúvida disso, mas o importante é a essência também, sem sombra de dúvida. Eu acho muito bacana, reforço aqui, ele bater nessa tecla que os quadrinhos são a maior inspiração, e você vê muito disso já no teaser, né? Esses aspectos de um kaiju aparecendo, de você ter o Krypto, isso remete muito à Era de Prata. O quadrinho de Grant Morrison, que é o Grande Desastre Superman, é Era de Prata pura. Você também tem, por exemplo, o trabalho do Alan Moore, que é a finalização da Era de Prata ali envolvendo o Superman, né? E aí você pega coisas mais modernas, como, por exemplo, as 4 estações. Reino da Manhã, ele faz uma mescla de vários momentos importantes, de vários personagens, falando sobre um futuro, mas ao mesmo tempo querendo resgatar um pouco do passado também. Ou seja, eu sinto aqui que realmente o Gunn, ele se aprofundou muito na Era de Prata, pegando quadrinhos que trabalham os conceitos da Era de Prata de uma maneira um pouco mais moderna. E isso é muito positivo, eu acho muito legal. Que é uma coisa que a gente quer muito ver com o Batman, por exemplo, né, que eu sempre fundamento aqui. Porque, além do Superman, aí, Grant Morrison também pegou a Era de Prata e atualizou para as histórias do Batman, que é uma coisa que a gente pode ver de inspiração também para o filme do Homem-Morcego do DCU. E sobre essa questão envolvendo os filmes que inspiraram o James Gunn aí, obviamente que Superman 78 não pode faltar, ele falava muito isso no passado, vou assistir Superman 1, Superman 2, para me inspirar aqui.
E você tem a trilha de 78, então, obviamente, 78 ali é o filme mais importante dentro das inspirações. E, obviamente, que é importante você pegar inspirações no trabalho do Zack Snyder. Eu sei que a galera critica muito a maneira como o Zack pensa envolvendo os super-heróis, que ele tem um pensamento bem diferente, mas ainda assim ele tem muitas qualidades em outros pontos também, né, pô? Você pega a cena de ação que ele trabalha, o Zack Snyder é muito bom nesse aspecto. Então, sem sombra de dúvida, é muito saudável você pegar essas várias produções aí do Superman pra você trazer a sua própria versão do personagem, né? Acho que desprezar qualquer uma não é preciso fazer isso. Enfim, importante. Agora, envolvendo mais um pouco o Zack Snyder, olha aí. Pois é, o James Gunn, ele falou muito sobre a questão do seu Superman usar, então, a cueca por cima das calças. E foi questionado como, então, chegou nesse aspecto. A gente já sabe que o David Cornsweet teve ali uma participação no que envolve esse item fazer parte, então, da indumentária do Azulão. Mas o James Gunn chegou, inclusive, a entrar em contato com o Zack Snyder para saber aí se colocaria esse item ou não no uniforme. Ele falou o seguinte, eu até conversei com o Zack Snyder sobre isso. Ele disse, eu tentei 1 bilhão de versões com calções e nunca cheguei lá. E o James Gunn respondeu, eu vejo como esse é o caso. Eu sei que a galera gosta muito de fomentar birra entre criadores, né, entre diretores e assim por diante, mas o Zack Snyder e o James Gunn, eles não têm essa birra aí que muita gente quer pintar. Na verdade, os caras são diretores, eles já tiveram produções conjuntas, né, por exemplo, o filme lá da Madrugada dos Mortos-Vivos, o James Gunn, ele fez o roteiro, o Zack Snyder dirigiu, então eles se conhecem, então é tranquilo. E nada mais justo que você conversar com alguém que já trabalhou com o Superman fazendo o filme para pegar orientações também, né? Não é um problema isso, na verdade é bem benéfico. De novo, não há problema você se inspirar nos trabalhos do Zack Snyder. Você pode seguir o seu próprio elemento, sua própria construção do personagem, mas você vai atrás de coisas do passado para se inspirar e ao mesmo tempo para pegar orientações. Então essa questão do calção é muito importante. Você vê que o Zack ele tentou de alguma maneira, então pelas palavras dele, né, que ele tentou de várias maneiras chegar nisso tudo, então realmente há um sentido nisso. O próprio James Gunn tinha falado, quando ele trouxe essas informações do David Cornsweet e a sua defesa do calção, da cueca por cima das calças, que ele não era do time do uniforme do Superman ter o calção, né, mas depois do convencimento ele acabou colocando então esse item polêmico, né? Fico me questionando se o Batman vai ter esse item polêmico. Se o James Gunn era contrário, ou melhor, ele pensava que não precisava, acho que talvez pro Batman ele vai pensar a mesma coisa, mas podemos ser surpreendidos. Mas é isso, meus amigos, eu sempre gosto desse período de entrevistas, de conversas, de bastidores, onde você vê algumas palavras dos criadores e a gente sabe alguns detalhes importantes. E quando você tem o foco nos quadrinhos, que pra mim realmente é a beleza do negócio. Quando o Matt Reeves falava sobre as inspirações, sobre pegar Batman 1, pegar Batman Ego, que foi muito importante o que ele falou, trazer elementos de Longing das Bruxas, trazer outros quadrinhos para inspirar o Batman, para mim é um momento muito bacana, e da mesma maneira ver o James Gunn falando sobre isso também é legal. Inclusive, se você nunca leu nenhum desses quadrinhos, essa oportunidade de você fazer isso antes do filme chegar aí, né? Leia lá Grandes Astros Superman, leia As Quatro Estações, é um quadrinho muito bonito. Reino da Manhã é muito bacana, saiu recentemente pela editora Panini Comics na versão Pocket, mais barato, então vale a pena você ir atrás. Ao mesmo tempo, o que aconteceu com o Homem do Amanhã, que aqui ficou com uma tradução, o que aconteceu com o Homem de Aço, vale a pena também, né? Eu acho que esse quadrinho tá meio esgotado recentemente, posso estar enganado. Mas esse vale a pena também do Alan Moore, esse é uma boa finalização do que seria o Superman da Era de Prata. Eu só espero que algumas adaptações feitas, ou melhor, alguns momentos desse quadrinho aí do Alan Moore não sejam adaptados pro filme, porque senão vai ser triste. Já digo de cara. Antes de continuar fazendo um jabazinho importante, se você gosta do projeto Caverna do Morcego, você pode ajudar fazendo suas compras através dos links comissionados que estão na descrição desse vídeo, links da Amazon, Panini, Mundos Infinitos, Magazine Luiza, Comics and Signature, esses quadrinhos citados, procura lá, acha nesses sites aí para você aproveitar a sua leitura. É importante ler quadrinhos. Gosta do Superman? Vai lá, leia o quadrinho. Gosta do Batman? Vai lá, leia quadrinho. Então é importante você fazer isso. Participe dos grupos de descontos do canal, onde todo dia eu divulgo uns continhos para você também, dessas lojas todas. Então se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja, né, de qualquer tipo de produto, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. Agora vamos fechar falando sobre ele, o personagem mais importante, o Batman. Isso porque nós tivemos uma dica de quando pode começar a pré-produção do filme do Homem-Morcego. Pois ao que parece foi confirmado que a Kelly Aku foi adicionada à produção do filme do Batman Parte 2 como fotógrafa de produção. E sendo que no site dela consta a informação que a pré-produção do filme começa no inverno de 2025.
E aí você tem algumas discussões importantes. Qual o inverno que está se referindo aqui, né? Qual parte do ano que é o inverno? Porque assim, um ponto importante, né? O inverno, ele começa no final do ano e vai até o começo do ano que vem. Então, a pré-produção de 2025 pode ser janeiro, né? A março, mais ou menos, ou pode ser no final de 2025, em dezembro ali, né? Eu acho que não vai ser em dezembro de 2025. Se for a produção, a pré-produção começar no final de 2025, o filme vai começar a ser filmado em 2026, não faz sentido. Então a pré-produção realmente deve começar agora, até março mais ou menos ali, deve começar a rolar então esse trabalho, para daí começarem as filmagens a partir então da metade do ano, que é uma coisa que o pessoal tem falado aí, né? Que seria mais ou menos ali na primavera de 2025. Primavera de 2025 vai até junho, isso no hemisfério norte, obviamente, né? Então, a galera ficou meio assim, pô, quer dizer que então a pré-produção pode começar no final do ano? Eu acho difícil. Se começar no final de 2025, a pré-produção, pô, pelo amor de Deus, esse filme vai sair em 2028. Então, falta pouco, meus amigos, falta pouco. Tá começando as engrenagens envolvendo Batman Parte 2. 2025, nós temos a estreia do Superman, é muito importante, mas os bastidores do Batman Parte 2 vão pegar fogo aí, né? Acredito que já no primeiro trimestre de 2025 tenhamos o elenco formado do filme. Então vem, tá chegando a hora. Mas o que você acha? Acredita que realmente o James Gunn está certo em pegar a maioria das suas inspirações dos quadrinhos do que necessariamente nas adaptações? Comente aqui embaixo. Lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos para você assistir. Comentei a chegada do novo dublador aí do Superman. Pois é, tivemos a revelação de quem vai dublar o Super do David Cornsweet. Veja lá nos comentários, bem como outras notícias importantes do universo DC. Recentemente eu também fiz a resenha de Batman Jogos de Guerra Volume 2, hein? Um bom quadrinho, uma boa mega saga. É claro que não está no mesmo patamar das outras, mas ainda assim é um bom trabalho. Confira lá as minhas considerações, bem como dá uma olhadinha na edição da editora Panini Comics. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Eu estou ficando por aqui.